os nobres conseguem servir. Quem não serve faz a rota do egoísmo, faz a rota do isolamento, faz a rota da decepção. Uma grande geração de pessoas vai se tornar servas no Brasil e nas nações por causa do seu exemplo. Muita gente vai servir outras pessoas, vão servir o reino de Deus. Nós vamos partir para a eternidade e nós vamos levantar uma geração de servos que vão servir outros homens, outras mulheres, vão servir outras gerações futuras, e essas gerações vão ser baseadas no exemplo que nós deixamos. Você acredita nisso? O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 6, no verso 5 e 6, o seguinte: olha o que Paulo escreveu aos Efésios: vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e muito respeito. Olha bem, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo está dizendo: ei, sirva o teu patrão, sirva o teu mentor, sirva o teu líder, sirva o teu coordenador, sirva o teu diretor, sirva o teu professor, sirva o teu gerente, sirva aquele que Deus constituiu como autoridade sobre você, como se você estivesse servindo a Cristo. Não os obedeçais os vossos senhores apenas quando eles estão olhando para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo disse: olha, não sirva só quando as pessoas estão vendo. Tem gente que ele é bom para servir quando ele está sendo observado. Tem gente que é bom para servir quando ele está sendo notado. Deixa eu te falar um negócio. Quem está tocando aqui em cima, quem está ministrando aqui em cima, é visto, sim ou não? Sim ou não? Quem vem aqui e usa o microfone é visto, sim ou não? Quem passa os slides, ninguém sabe quem está passando às vezes os slides. Quem está controlando e transmitindo, ninguém está vendo. Vou dar um exemplo. Às vezes ninguém sabe o nome do diácono. Você está entendendo? Só que Deus sabe. Só que Deus sabe. Só que Deus sabe. Tem gente que está intercedendo pela sua casa, pelo seu casamento, nessa igreja, na rede de intercessão, no ministério de intercessão, que está levantando um clamor pela sua família, e sua família está sendo abençoada, porque tem pessoas que pagam um preço para a sua casa estar de pé. Você não sabe, mas Deus sabe. Quem está entendendo? Muitas vezes essas pessoas não são reconhecidas, muitas vezes elas não são vistas, mas elas vão ter um galardão diferenciado. Quando nós entendemos que quando estamos servindo, não estamos servindo a homens, mas sim a Deus, nós não somos paralisados por qualquer coisa. Por quê? Porque nós entendemos que estamos servindo a Deus, não a indivíduos. Hoje eu dei um exemplo na escola de líderes. Um vaqueiro numa fazenda, ele cuida do gado, não é assim? Sim ou não? Ele cuida do gado. Ele vai lá, o gado está com bicheira, aí ele vai lá, coloca remédio, ele tira o bicho. Quem é que paga o salário dele? O gado ou o dono da fazenda? Quem é que paga? Quem é que pediu para ele cuidar do gado? Foi o gado ou o dono da fazenda? Ele tem que prestar conta para o gado ou para o dono da fazenda? O dono da fazenda. Quando Deus te chama para servir, você presta conta a Deus e não a homens. Você está entendendo? Aí de repente você cuidou. Eu coloquei esses dias um exemplo de 2 vaqueiros tirando uma novilha enganchado numa árvore, né? Aí a novilha, depois que saiu da árvore enganchada, ela atacou os vaqueiros. Mas o compromisso de cuidar dos vaqueiros não é da novilha, é do dono da fazenda. O compromisso de cuidar dos vaqueiros, não é a novilha que tem que cuidar deles,
Quem cuida dos vaqueiros é o patrão. Quem está entendendo? Então, se o vaqueiro é machucado porque estava cuidando do gado, quem leva o vaqueiro para o hospital não é o gado. Quem é? O fazendeiro. Então eu quero dizer para você que o teu fazendeiro, o meu fazendeiro, está cuidando de nós. Quantos peões eu tenho aqui da fazenda de Jesus? Amém? Você está entendendo? Somos trabalhadores do Senhor. Então é Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos protege. Nós devemos entender isso e servir com a vocação direcionada, sabendo que estamos servindo de acordo com a proposta do Messias. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você cuida do seu marido, você só está fazendo o que Jesus orientou você fazer: servir. Quando você cuida da sua esposa, você só está fazendo o que Jesus orientou: servir. Quando você cuida dos seus filhos, você só está fazendo o que Jesus mandou. Você está entendendo o que eu estou te ensinando? Pastor, eu vim aqui essa noite pensando que você ia pregar assim mais avivado, né? Eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Eu quero que você aprenda. A Bíblia diz que o povo dele é destruído por faltar conhecimento. Diga: o caráter de um servo é uma bússola que pode orientar muitas vidas ao sucesso. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em Atos capítulo 9, o verso 36 até o 41, fala de uma mulher chamada Dorcas. E o texto que eu ia ler inicialmente era esse. Dorcas era uma mulher temente a Deus, uma serva do Senhor. Ela fazia muitos vestidos, ela cuidava, ela fazia obra de caridade, ela era muito dedicada na igreja, no templo, nas orações. E quando ela morre, as pessoas correm atrás do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro, ele vem até a casa de Dorcas, e Dorcas está no quarto superior, diga segundo andar, diga segundo andar. E ela está lá em cima, e quando Pedro entra, tem um monte de gente chorando e contando os testemunhos daquela mulher. Pedro diz para o povo sair, Pedro ora, e Dorcas ressuscita, diga ressuscita, não, fala mais forte, ressuscita, diga: a ação de um servo traz ressurreição, diga: a ação de um servo chama o apostólico, diga: a morte de um servo torna-se um milagre. Então a morte de Dorcas tornou-se um milagre por toda aquela geografia, aquela sociedade, porque o apóstolo Pedro ora e Dorcas ressuscita. Eu quero dizer para você que o teu chamado para servir ao Senhor vai ressuscitar, porque você não foi chamado para servir a homem, você não foi chamado para servir pessoas, você foi chamado para servir a Deus. E quando você serve a Deus, você serve o seu próximo. Se você obedece a Deus, você cuida do próximo. Se você respeita a Deus, você ama o seu próximo. O caráter de um servo é desatado em atitudes de amor e de honra. Quem recebe esta palavra, diga eu. Aleluia. Quando nós servimos, a nossa servidão toca o coração de Deus. Quando nós nos movemos na chamada de servir a Deus, o poder de vida é liberado sobre nós.
Quando nós nos movemos nesse nível de luz, nesse nível de compreensão, Deus nos faz trabalhar com prazer. Diga, trabalhar com prazer. Diga, trabalhar com prazer. Diga, trabalhar com prazer. Os apóstolos de Jesus, eles apanhavam, e eles falavam: uau, que taca, que pancada, que legal. Tu viu, eu apanhei. Tiago ainda nem apanhou, João. Pois é, tem que apanhar também, ele nem sabe como é que é bom. Olha, esse cara era doido, irmão. Quem é que gosta de apanhar? Tem um maluco aí? Lógico que não. Irmãos, tem alguém aqui que deveria gostar de apanhar, era eu, porque eu fui treinado, e eu não gosto. Deixa eu te falar um negócio, ninguém gosta de apanhar, mas os apóstolos de Jesus, meu Deus, nós fomos dignos de apanhar por Ele. Aí hoje os cristãos não querem ser nem criticados, não pode nem ser zombado, não pode nem fazer uma calúniazinha. Nossa, nós apanhamos. Bate aqui, pá. Ai, ainda está doendo, mas valeu. Ó, nós apanhamos. Paulo e Silas estão apanhando na prisão, e eles louvam, e eles louvam, e eles louvam, e a estrutura da prisão se abala, e Deus traz salvação naquele lugar, porque aqueles homens decidiram a servir, decidiram ser servo. Escuta, tem muitos homens, mas muitos que foram servos na Bíblia. Eu poderia passar a noite pregando sobre eles para você. Eu poderia falar de servos de Moisés, eu poderia falar de Eliseu que serviu Elias, eu poderia falar de Geazi, eu poderia falar de Josué, eu poderia falar dos moços de Josué, eu poderia falar dos moços de Calebre, eu poderia falar dos moços e moças de Esté, de Mardoqueu, eu poderia falar de muitos homens que decidiram a servir sem ser reconhecido, sem querer um aplauso. Irmãos, deixa eu contar um negócio. Cadê o Cid, Clay? Levanta a mão aí. A Jocélia está aí? A Jo não está não. O Cid está. O Cid, se a Rose tivesse também seria testemunha, mas o Cid vai testemunhar então, pronto. O Cid me viu, e ele pode desmentir se isso é, mas eu toda a vida na igreja, o meu pastor nunca me chamou para uma coisa, para eu ir andando. Estou mentindo? Eu estou mentindo? É porque ele fez assim. Aí eu falei: meu Deus do céu. É porque ele... Meu pastor Flávio, eu estou precisando... correndo. Corre, Belri. Aqui. Toda vida, os pregadores, eu era adolescente, os pregadores iam pregar na minha cidade, era papel da diaconia, era papel dos obreiros, eu não era obreiro. Quando ia passar para a palavra, que colocava todo mundo de pé, eu já estava com a água lá para colocar. É da minha natureza. O senhor quer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? O senhor quer que eu lhe ajude? O que o senhor está precisando? Não, nada não, pode ir para cá. Não, mas se o senhor precisar eu vou. Não, eu vou no seu lugar. Da minha natureza. Algumas pessoas hoje não conhecem essa característica em mim, mas quem conviveu comigo no início sabe dessa natureza em mim. Sabe? É um prazer servir. É um prazer. Mesmo sendo homem, casado, na igreja, eu obrei. Às vezes tinha uma mãe com uma criança chorando, eu pegava, nem conhecia. Posso pegar seu filho? Deixa eu segurar para a senhora. Tal. Toda a vida. Agora eu faço igual o Paulo. Essa honra, esse orgulho, ninguém me tira. Essa aí ninguém me tira. Porque Deus sabe que eu estou falando a verdade.
toda a vida, prazer em servir. É emitido não, é que alguém tem que servir. E se um ficar esperando, quem é que vai? Vai 3, é melhor, porque 3 é melhor do que 1, fica mais maneiro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Prazer em servir o reino de Deus, servir homens de Deus. Essa aqui um dia eu estava servindo, eu falei assim: Deus vai te dar um casamento em tempo breve, por causa disso aqui. Um bom marido, um marido de destaque, por causa dessa atitude de servidão. Eu não vou falar o que é, porque vocês vão achar que eu sou folgado demais. Mas não fui eu que pedi, foi ela que ofertou. Tem pessoas que têm um coração aberto a servir. O caráter de Jesus era servir. Os 12 falavam: despede a multidão para comer em casa. Jesus falava: não, nós vamos dar comida para esse povo. Jesus, os 12 manda embora que está ficando de noite. E Jesus diz: calma, vamos dar comida para o povo. Mas não tem dinheiro. Jesus manda o povo sentar. Jesus servia. Jesus servia até altas horas, depois ia para o monte, ficava isolado orando. No outro dia ele estava servindo novamente. Deus te chamou para servir. Tem alguém precisando de você. Toda vez que você serve alguém, você desata a honra na tua direção. Toda vez que você socorre alguém, que você abraça alguém, Deus abraça você, abraça a sua causa. Toda vez que você ora por alguém, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai, pedindo aquilo que não sabemos pedir. Então, quando você está pedindo por alguém, o Espírito Santo está pedindo por você. Mas é coração de servir, de honrar. No seminário nós vamos estudar muito sobre Eliezer, o servo de Abraão. Os teólogos mais reformadores vão dizer que Eliezer é uma espécie de Espírito Santo, uma tipologia, uma tipologia do Espírito Santo. Por quê? Porque ele cuidava de Abraão, ele cuidava de Sara, ele servia aos dois, e Abraão estava projetando dar tudo para ele, porque ele era um servo leal. Um servo leal. Escute, Abraão estava, e Deus falou: não é para dar, vai vir o filho. Mas Abraão já estava constituindo Eliezer como filho, um escravo. Mas mesmo assim ele recebe essa honra. Por que ele é comparado com o Espírito Santo? Porque ele é que traz a noiva para Isaac. Ele é que prepara a noiva para Isaac. E o Espírito Santo está na terra, preparando eu e você, que somos a noiva do Cordeiro. Quem está entendendo? Então é uma característica do Espírito Santo servir. O que o Espírito Santo faz para a igreja? Dá dons. Isso é servir. O dom de profecia, o dom de cura, o dom da fé, o dom de milagre, o dom de maravilhas. Olha, o dom de interpretação. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Então o Espírito Santo é um servo de todos nós. Quem está entendendo o que eu estou ensinando? Agora, eu não quero servir, que sirva o Espírito Santo. Eu estou muito folgado, não estou não? Se o Espírito Santo é servo, por que eu não posso servir? Se o Espírito Santo me serve e serve a você, te consola, te pastoreia, te dá ânimo, te ajuda, mesmo você não dando atenção, mesmo você não orando o quanto deveria orar, mesmo você não lendo a Bíblia o quanto deveria ler, mesmo você não sendo leal o quanto deveria ser, mesmo assim
Ele continua cuidando de você. Isso é servidão ou não é servidão? Agora eu e você não podemos servir? Que nível nós estamos? Diga: eu sou servo. 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 Diga: eu fui chamado para ser servo. Quem aqui foi chamado para servir? Irmão, Paulo aos Romanos, eu não vou ler isso para você, mas para os homens que vão trabalhar no encontro, eles vão achar isso rápido. Paulo diz aos Romanos que nós éramos escravos do pecado. Largamos de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Olha que legal. Será escravo. E agora? É escravo de novo. Olha que legal. Que tal, Carlito? Ser escravo. Agora Jesus te salvou. Uau, que bacana. Agora você é livre. Fui liberto. Foi. De quê? Do pecado, do diabo. E o que é que você tornou? Escravo de Jesus. Olha que maravilha. Escravo de novo. Eu fui promovido. A quê? A escravo. Eu recebi um novo escravo. De quem? De Deus. Quantos escravos de Deus eu tenho aqui? Uau! Você não sabia, né, que você era escravo? Pois é, você tem cara de escravo. Você tem um sorriso de escravo. Servo, diáconos. Servo. Pastor, me fale alguns escravos da Bíblia que serviram a alguns reis. Vou falar. Neemias, governador de Jerusalém, era escravo. José, no Egito, governador do Egito, mas escravo de Faraó. Vou falar mais. Daniel, o homem que interpretava os sonhos, escravo. Quem? Na corte. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Que todo mundo era escravo de um rei. Vocês entenderam isso aí não? Moisés era escravo do Faraó, mas era filho, neto, mas era escravo. Olha que legal. Todo mundo é escravo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora o bacana é que o escravo legítimo está disposto a morrer pelo seu Senhor, porque essa escravidão é melhor do que uma pseudo liberdade que o mundo oferece, que não é liberdade, é escravidão. A servidão a um homem de Deus, ela é tão forte, que eu vou te explicar como é que Deus resgata. Quando nascemos, somos filhos. Quando pecamos, vamos em direção ao inferno. Quando voltamos, somos adotados em Deus, mas como escravos. Pastor, aonde está essa tônica na Bíblia? Vou mostrar. Filho pródigo, ele é filho, ele não está contente com a casa do pai, ele sai. E quando ele volta para conectar no pai, ele não quer ser conectado mais como filho, porque ele não tem características de filho, porque ele é desleal, mas ele quer ser pelo menos um escravo do pai, porque ele sabe que até os escravos lá vivia o extraordinário. Então os escravos em Deus vivem prosperidade. Quem está entendendo? Não é fácil ser servo, não é fácil servir um profeta, não é fácil servir um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é fácil. Tem pessoas que acham melhor servir no judiciário, outros acham melhor servir no legislativo, outros acham melhor servir no meio dos negócios, outros acham melhor servir na educação, outros acham melhor servir na saúde, outros acham melhor servir no meio das artes, em tantos lugares se pode servir, mas não há nada mais nobre do que servir a Deus. Não há nada mais nobre do que amar a Deus, do que servir a Deus. A fé sem obras, ela é, foi isso que nós conversamos, minha 12? A fé sem obra é morta. Um
Uma fé sem serviço, ela é genérica, ela é discurso, ela é discurso. Deus me perdoe e me proteja de ser mal interpretado a partir de agora, mas o Brasil está vivendo o caos que está vivendo ao longo das décadas, porque a igreja engordou, porque a igreja se resumiu a sentar no banco, a sentar na cadeira e ficar achando que está servindo a Deus dentro da igreja. Nós somos uma igreja nuclear nesta noite, mas na segunda-feira nós somos uma igreja estendida nos postos de saúde, nos hospitais, na empresa, no trabalho, na faculdade, nas escolas, aonde nós estivermos. Nós somos igreja do Senhor, e lá nós ganhamos almas, lá nós oramos pelas pessoas, lá nós libertamos, lá nós curamos, lá nós somos sal e luz deste mundo. Se você está entendendo, você precisa entender que Deus te trouxe a esta terra para servir,